todos, agradeço muito o convite para participar desse evento e divulgar um pouquinho o projeto, então, de vigilância de resistência de Neisseria gonorreia aos antimicrobianos. Eu vou falar, então, um pouquinho do gonococo no Brasil, e também teria vários aspectos para falar, mas eu escolhi mostrar um pouco os resultados, mas poderia falar, inclusive, da dificuldade que a gente tem de encontrar locais que tenham ambulatórios de porta aberta para receber as populações com DST ou IST. E isso mudaria muito o cenário do Brasil se a gente tivesse esses locais, esses ambulatórios de porta aberta, pelo menos um nas capitais ou um em cada cidade de grande população, porque a gente está vendo que está tudo muito espalhado pela rede básica e as pessoas não estão sendo tratadas ou olhadas adequadamente e, consequentemente, a gente não conhece as nossas epidemias e, quando a gente vê, está estourando uma coisa aqui, outra coisa ali, porque está faltando profissionais dedicados para aquela área, né? Porque, na rede básica, tudo é mais uma atividade para fazer por um grupo de pessoas que está extremamente ocupadas com populações com demandas muito diferentes, com muita doença muito grave e que depois não se tem tempo para atender a epidemiologia de um modo geral. Então, o que eu escolhi falar para vocês hoje é contar um pouquinho do estudo Sentinela. Eu trouxe os resultados do primeiro estudo Sentinela que foi feito no Brasil para vigilância de Neisseria gonorreia. Poderia ficar falando aqui a dificuldade de implementar esse estudo, mas só vou dizer que esse primeiro estudo Sentinela, que teve seus resultados publicados em 2017, e que houve mudança do tratamento, portanto, uma nota informativa em 2017, mudando o tratamento de Neisseria. Esse estudo foi a 4ª tentativa brasileira de se integrar ao GASP, e agora conseguimos, justamente porque se conseguiu fazer uma rede de pessoas interessadas no assunto. E o segundo estudo, Sentinela, que está em andamento. Então, o que eu trouxe aqui foi os resultados do primeiro estudo brasileiro de resistência e trouxe um pouquinho também o resultado no trabalho nosso lá na universidade, que é justamente uma comparação do uso de o TSA por disco de difusão em relação à referência, que é a concentração inibitória mínima por agar diluição, para mostrar que também os laboratórios locais conseguem fazer TSA e contribuir um pouquinho para entender a sua epidemiologia local. Então, a Neisseria gonorreia é uma bactéria que infecta humanos. A gente não encontra essa bactéria infectando outros mamíferos. Ela vai causar uretrite. No homem, essa uretrite normalmente é sintomática, mas a gente tem outras apresentações assintomáticas, que a maioria das mulheres é assintomática. A gonorreia retal e a gonorreia faringe são normalmente assintomáticas, e elas estão relacionadas às práticas sexuais, um pouco parecido com o que o Rico falou aqui em relação à hepatite A. E elas são mais comuns, então, tanto a retal quanto a faríngea na população HSH. A Neisseria gonorreia é uma bactéria muito especial porque ela naturalmente é competente para a transformação. O que significa isso? Naturalmente, ela aceita DNAs externos e ela incorpora o seu material genético e, consequentemente, ela tem uma capacidade de ir mudando sua virulência ou mudando sua resistência aos antimicrobianos. Especialmente quando ela está exposta à pressão seletiva, ela consegue fazer com mais exuberância essa transformação. A pressão seletiva é o uso de antimicrobianos, e se esse antimicrobiano não estiver bem recomendado, a bactéria pode reagir de uma forma em benefício à sua sobrevivência. E ela é capaz de mudar o seu genoma, então, por meio de todos os tipos de mutação.
Ela expressa um repertório de fatores que facilitam a sua reprodução, sobrevivência, escape do sistema imune no hospedeiro, isso em vivo, e ela é extremamente difícil de cultivar in vitro, porque a gente diz que ela é uma bactéria muito fastidiosa, ela morre por qualquer negócio. Então, esse é um outro desafio do nosso projeto. Existem pelo menos 8 espécies de neisserias comensais na orofaringe, e essas espécies comensais elas são capazes de viver na orofaringe em associação com neisseria, ou seja, a neisseria pode ficar na orofaringe, ali só conversando com essas outras neisserias e captando material, e ela, então, fica trocando materiais genéticos com essas outras bactérias por muito tempo, sem que ela cause qualquer sintoma. Portanto, HSH ou pessoas que têm prática sexual oral, elas devem ser também rastreadas para a neisseria de orofaringe, que a gente nunca lembra isso. Melhor método para rastreio de neisseria de orofaringe é por biologia molecular, justamente porque tem essas outras neisserias nessa região. Entre as ISTs bacterianas, Neisseria gonorreia se tornou, então, um grande problema de saúde pública, devido à capacidade da bactéria de evoluir para a resistência a todos os antimicrobianos. A gente vai ouvir mais sobre isso hoje à tarde. Não se conhece, de fato, o número real de casos de gonorreia. Eu não trouxe os dados aqui, porque todo mundo cita os 78 milhões que foi determinado em algum momento, mas a gente não sabe mundialmente qual é esse número de casos, porque a gente não tem notificação e porque a maioria dos casos são tratados por síndrome ou por queixa sintomática. As pessoas vão às unidades de saúde, elas são tratadas, ninguém lembra que deveria fazer um diagnóstico etiológico também, mesmo que já recomendasse o tratamento, mas para a gente conseguir construir uma série histórica do que acontece naquela região. E Neisseria gonorreia resistente às cefalosporinas de espectro estendida e as fluoroquinolonas, elas integram a lista, desde 2017, a lista da OMS, como um dos patógenos prioritários para pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos. A concentração inibitória mínima por agar-diluição é um método padrão ouro para determinar a resistência aos antimicrobianos em Neisseria gonorreia. E é essa técnica, esse método, que deve ser feito nas ações de vigilância dos países, para que esse método possa ser comparado com todos os países mundialmente e que a gente consiga estabelecer a rota de migração, a genotipagem e a evolução dessa resistência. O problema é que a concentração inibitória mínima, então, por agar-diluição, ela é extremamente trabalhosa, e ela se torna, além de muito trabalhosa, cara para laboratórios pequenos. Então, não serve para quem tem uma rotina pequena. Em relação à concentração inibitória mínima, eu trago aqui um pouquinho de laboratório. Eu não sei quantos daqui são de laboratório. Quem for vai ficar feliz, quem não for, me perdoe. Mas, quando a gente faz concentração inibitória mínima, a gente tem que fazer diluição da bactéria numa concentração de 0,5, medindo em espectrofotômetro, mas a gente precisa preparar previamente as placas para fazer, então, a reação. Nós vamos fazer, desculpa aqui, a gente vai fazer diluições do antimicrobianos, que são diluições 10 vezes maior do que a diluição final. Após esse antimicrobiano estar diluído dessa forma, nós vamos fazer uma segunda diluição dele para que ele chegue na concentração final de cada uma das placas em agar-CG. Então, a gente constrói essas placas, a gente faz essas placas.
E, se vocês olharem a nossa rotina, nós fazemos penicilina, tetraciclina, cefalosporina, cefixima, azitromicina, ciprofloxacino, e vamos integrar agora no segundo estudo espectinomicina e gentamicina. Então, ainda sem incluir a espectinomicina e a genta, para cada rotina são 81 placas que a gente precisa fazer. São 14 para penicilina, 12 para tetra, 9 para ceftriaxona, 9 para cefixima, 11 para azitro e 16 placas para ciprofloxacino, com mais 10 placas controle, para a gente ter certeza que os pinos estão estéreis e que a gente não está carreando antibiótico de um para outro. Então, isso é importante. E, ao final, então, de uma rotina, a gente trabalha com todas essas placas, e é uma rotina que não se faz sozinho, porque você precisa trabalhar. O grande obstáculo no Brasil que a gente tinha era justamente o replicador de Stirrs, porque ele não vende no Brasil. Ele tem os pinos com determinado diâmetro e não vende no Brasil. Nos Estados Unidos, relativamente barato para eles, $6.000, mas para chegar aqui, considerando toda a importação, etc., custaria R$45.000 para a gente. E eu tenho um time lá no laboratório que adora desafios, então a gente desenvolveu o nosso replicador de Stirrs. Se vocês tiverem alguma familiaridade, vocês vão ver que essa parte superior aqui é aqueles cortadores de batata que a gente usa para fazer batata palito. Então, a partir daquela batata palito, a gente conseguiu fazer esse desenho. Foi desenvolvido, então, numa loja que trabalha com inox. Quem trabalha com inox lá em Florianópolis é pessoal de decoração, então eu paguei do bolso, porque eu não podia botar uma nota de decoração no meu projeto. E a gente fez, então, 6 conjuntos daquela policubeta. Aqui são os pinos que carimbam, e tem essa policubeta onde ficam as bactérias. A gente fez 6 conjuntos para ter sempre um conjunto esterilizado, e a gente consegue fazer, às vezes, 3 rotinas num dia, mas é um trabalho imenso. Ao fim, então, dessa rotina de fazer a nossa concentração inibitória mínima, o que a gente tem é isso. Então, em cada placa, nós conseguimos, aqui tem 30 carimbos, porque o pino vai carimbar a bactéria no meio de cultura. E aqui a gente tem, então, são 20 bactérias e 25 bactérias e 5 controles. Os controles, então, têm uma TCC e existem 16 cepas referência da Organização Mundial de Saúde, que tem concentrações inibitórias mínimas diferentes, e a gente vai usando aleatoriamente nas rotinas para testar os mix para cada um dos antimicrobianos. Então, aqui, aquela placa mostrando que os nossos pinos estão todos legais, que não tinha nada contaminado, e essa placa sem antimicrobiano. E, à medida que a gente vai aumentando a concentração do antimicrobiano, as bactérias começam a morrer, e a gente vai avaliando, então, a concentração delas. Outra opção para fazer a MIC pode ser por e-teste. O e-teste é um método também validado para isso. Ele só é muito caro, e, às vezes, a gente não tem para todos os antimicrobianos testados. E, se a gente pensar, no primeiro estudo, a gente fez MIC para 550 isolados. Se eu for fazer por e-teste, talvez eu tenha até mais trabalho do que fazendo por agar-diluição. Então, laboratórios que conseguem ter e-teste devem fazer nas suas rotinas, porque é realmente simples e comparável. E esse aqui, então, são alguns resultados que a gente pode mostrar, e ver que, para um isolado, talvez a gente precise usar umas 3 ou 4 placas. Isso significa também que eu vou trabalhar muito semeando, se eu for fazer teste para tudo.
E o outro é o método de discodifusão. Ele é recomendado em locais onde não é possível fazer a concentração inibitória mínima por qualquer um dos métodos. E ele é recomendado com a seguinte observação. Se na rotina você começa a encontrar resistência muito diferente daquelas reportadas, você tem que fazer concentração inibitória mínima para confirmar aquilo. Por isso que o Brasil está trabalhando um pouco nessa perspectiva de ter um laboratório referência para esse tipo de concentração inibitória mínima, para que as pessoas fiquem à vontade de mandar os isolados quando tiverem dúvidas. E aí eu decidi trazer aqui um pouco o trabalho da Jéssica, que foi minha orientada, e ela fez a comparação de duas metodologias, então, a concentração inibitória mínima com a discodifusão, para a gente testar e ver como se comportaria se fizer, então, TSA nos laboratórios de pouca rotina. Quando a gente faz uma validação de um antibiograma, e nós seguimos o CLSI, será que se eu usar esse microfone, eu posso? Porque quem é baixo tem uma dificuldade horrível de usar púlpito assim, né? Eu vou... Tá? Ok. Então, eu só quero falar aqui o seguinte, o critério para avaliar uma metodologia é assim, referência à concentração inibitória mínima, a metodologia em análise e a discodifusão. Já deixo claro que testamos 2 discos e só é bom o da Oxoide. Então, se vocês forem, alguém daqui for fazer, compre disco da Oxoide. Eu não sou paga por eles, mas é o único disco que realmente funciona dos que são comercializados no Brasil. Então, existem critérios para a gente avaliar, que é erro grave, erro muito grave e erro menor. Um erro grave ele é chamado de grave quando você tem uma bactéria sensível no método referência e o seu método em avaliação determina que ela é resistente. Você tem um erro muito grave, desculpa, quando o seu método de referência diz que a bactéria é resistente e você encontra ela como sensível no seu método novo. E aí você passa a ter um problema enorme no tratamento. E erros menores são erros que a bactéria era resistente e ela ficou intermediária, ou era sensível e ficou intermediária, e tem os critérios de aceitação. Então, aqui eu sempre vou ter o que é resistente, aqui eu sempre vou ter o que é sensível, e aqui está indicando os erros. Então, para a azitromicina, a gente teve 4 isolados que foram em 336, que tiveram um erro grave, ou seja, eles eram sensíveis e foram reportados como resistentes, correspondendo a 1,2%, e uma concordância de 98,8%, o que é muito bom para a azitromicina. E considerando o tratamento hoje, dá para fazer para 2 ou 3 antimicrobianos e fica muito simples. E aqui, para a ceftriaxona, a gente tem 100% de concordância, mas a gente tem viés. Por quê? Não temos isolados resistentes, né? Claro que a gente tem cepa referência resistente, mas não temos isolados, então a vida real a gente não sabe mostrar. Em relação ao ciprofloxacino, então a gente teve um erro menor, que é esse erro aqui, concordância de 99,7%, mas a gente vai ver, quando eu mostrar as MICs, que o ciprofloxacino ele quase não tem intermediário, e isso pode também dar um pouquinho de bias aqui. Em relação à espectinomicina, só relembrando, ela já foi usada no Brasil, talvez volte a ser usada, ela ficou resistente, talvez ela volte a ficar resistente, então a gente não tem muita expectativa, mas todo mundo acha que ela pode ser reintroduzida, por isso a gente está fazendo. Também a gente não encontrou nenhum resultado resistente, 100% de concordância. Mesmo as cepas padrão, a gente não tem muita cepa resistente, só tem uma. Em relação à gentamicina,
Esse é um caso muito interessante, porque ela é usada regularmente no tratamento da Neisseria no Malawi, na África, e eles não reportam resistência, mas também eu não sei se eles testam, né? Então, a gente não sabe responder exatamente isso. E a gentamicina, para nós, foi um dos antimicrobianos que mais mostrou presença de erros. A gente teve 46 erros, desses a gente teve 45 erros aqui, borderline, de erros menores, e a gente teve um erro, não borderline, mas também entre os erros menores, e tudo aceito em relação ao limite, ao número de erros aceitáveis pelo CLSI. E nesse estudo, então, de validação dos discos, a gente usou as 14 cepas, então, da RU, e a gente teve concordância com as cepas RU de 95% para azitro, 100% para espectinomicina e 93% para gentamicina, e também para o ciprofloxacino foi uma boa concordância. Agora eu passo, então, para os resultados que a gente teve no primeiro estudo de validação de Neisseria de vigilância sentinela de Neisseria gonorreia com aquela metodologia de agar-diluição. Então, o que chamou a atenção, a gente tem um pouquinho de diferença em relação aos resultados mundiais para resistência em tetraciclina e penicilina. No mundo todo, está sendo reportado que a resistência à penicilina está se mantendo e que a tetraciclina está caindo. Para nós, não aconteceu isso. O que acontece é que nós temos bastante penicilina intermediária, com 60%, que também não vai ser usada, mas é isso que a gente encontrou, e 37% de resistência para penicilina. E a gente sabe que, embora a penicilina ela vá fazer a abertura ali, né, a bactéria que é resistente à penicilina, vá abrir aqui o anel beta-lactâmico e inativar o antimicrobiano, não é esse o único mecanismo de resistência envolvido com penicilina, e, consequentemente, a gente vê relatando como sendo um mosaico, o que eu imagino que, mesmo que a gente tenha evoluído para ter um pouco mais de resistência intermediária, basta começar a usar para a gente voltar a ter muita resistência. Em relação à tetraciclina, então, a gente ficou com a maior parte dos isolados resistentes. Em outros países se relata a inversão, ou seja, menos resistência à tetra e mais intermediários, ou até isolados que voltaram a ficar sensíveis. Mas, no Brasil, acho que a gente ainda usa muita tetraciclina para alguns tratamentos, talvez isso justifique. Em relação ao ciprofloxacino, aqui, olhando as regiões brasileiras, dá para ver que, com exceção do Nordeste, nesse estudo representado apenas por Salvador, teve 47% de resistência, mas a região Centro-Oeste foi a 78%, e chama a atenção a região Sudeste, com 66%, e quando a gente fez a primeira reunião para começar esse estudo, eu lembro que os urologistas de São Paulo falavam: não tem resistência ao ciprofloxacino, porque a gente vê as pessoas sendo curadas. Mas, a hora que a gente começou a fazer os testes, a gente viu que São Paulo tem muita resistência ao ciprofloxacino. E a região sul também. Então, esse resultado aqui é que motivou a decisão do Ministério da Saúde de modificar o tratamento para Neisseria gonorreia, porque antes ele já não era recomendado o cipro na região sudeste, por causa de estudos do Rio de Janeiro, na região e Belo Horizonte, e agora já não se recomenda no Brasil inteiro o uso do ciprofloxacino. O que chamou a atenção, eu já falei, a gente praticamente não tem isolados intermediários, esses isolados foram sequenciados, não temos ainda a resposta
para saber se são clones diferentes ou que característica é essa que faz com que a gente tenha quase metade dos isolados completamente sensíveis e metade dos isolados completamente resistentes, inclusive com resistências importantes aqui. A sensibilidade para a azitromicina ela ainda é bem importante, 90%, 79% na região centro-oeste, mas o que chama a atenção é que todas as regiões têm, com exceção da região sul, a gente tem mais de 5% ou mais de resistência à azitromicina, e como a Organização Mundial da Saúde recomenda, um antimicrobiano com 5% ou mais de resistência, que os isolados têm essa resistência, não pode ser usado isoladamente, sem uma associação. Então, portanto, azitro como único medicamento, não mais também. E as mix, então, da azitromicina são essas. A gente vê que ainda tem bastante isolado bem sensível, mas a gente já tem um número de isolados borderline, então dá a ideia que talvez nesse segundo estudo já tenha alguma mudança. E ceftriaxona e cefixima, a gente não tem isolados resistentes pelo CLSI, mas se usar o critério do EUCAST já estão borderline, isso é importante. E se a gente pensar no BR-CAST, que está sendo implantado no Brasil para começar a vigorar, ele se baseia muito mais no EUCAST do que no CLSI, então a gente talvez passe a ter algum problema aqui. E os isolados com mais resistência ou com mais tendência à resistência foram encontrados no Centro-Oeste, que é Brasília, o sítio de coleta. E Brasília é interessante porque, embora ela represente o Centro-Oeste por localização geográfica, ela representa talvez o Brasil inteiro ou até a entrada e saída de pessoas, porque justamente é a capital onde está todo mundo lá. O local, essa clínica de porta aberta para DST em Brasília, ela funciona na rodoviária, e é por lá que passam muitas pessoas por dia, e eles falam que eles atendem de morador de rua engravatado. Então, talvez ela tenha uma representatividade muito maior do que a representatividade que, por exemplo, a gente conseguiu na região sul. Então, são vários fatores a serem analisados. Bom, em relação à resistência aos antimicrobianos, pensando nas cefalosporinas de espectro estendido, a resistência não é totalmente compreendida, isso porque a gente sonharia com um teste rápido, capaz de identificar a bactéria e já mostrar se tem resistência ou não. Então, ele não é totalmente compreendido, existem várias modificações de alvo, com mutações em PEN-A, PBP2, POM-A, PBP1, redução de influxo com porinas e redução de efluxo, aumento de efluxo, desculpa, com bombas de efluxo. E tem uma coisa chamada de fator X nessa resistência às cefalosporinas de espectro estendido, que é um tipo de resistência que você não sabe nem muito bem onde se localiza no cromossoma da bactéria. Então, o que a gente tem que fazer em relação à Neisseria gonorreia? Eu não sou absolutamente contra a abordagem sindrômica, embora eu tenha falado no começo da aula um pouco contra, mas não é isso, eu não sou contra a abordagem sindrômica, porque eu acho que é a única maneira, de fato, de dar atenção à população global, porque não tem laboratório para todo mundo, não tem tempo de espera para todo mundo, tem vários nãos que existem, mas não dá de fazer abordagem sindrômica sem ter um backup laboratorial daquilo que está acontecendo. Todo lugar deveria, pelo menos, ter umas 10 amostras por mês, ou pelo menos umas 5, dependendo da sua demanda, que tivessem TSA feito, para você conhecer mês a mês como que é a característica daqueles isolados que circulam. Então, seria muito melhor que o Brasil pudesse compilar os dados recebidos de cada local que faz de rotina,
do que precisar montar projetos para sair pelo Brasil coletando amostras, porque os locais acabam não fazendo nenhum tipo de TSA. A prescrição correta, o diagnóstico etiológico por NAT, quando possível, e talvez, se não um diagnóstico etiológico por NAT, pelo menos controle de cura. Acho que isso seria uma coisa bem interessante. Claro, estudos de para desenvolvimento de novos antimicrobianos e, quem sabe, no futuro, uma vacina. Não sei muito se isso vai acontecer. Acho que eu pulei um, não. Então, eu preciso agradecer ao Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que, quando a gente começou esse estudo, era Departamento de ST, AIDS e Hepatites Virais. A gente não acostumou com o novo nome ainda. A Universidade Federal de Santa Catarina, que me acolhe, a FAPEU, que faz o gerenciamento administrativo da contabilidade do projeto. Esse aqui é o laboratório que eu tenho lá, um monte de pessoas dedicadas que trabalham imensamente nisso. E os centros de coleta no Brasil, que estão espalhados, né, no primeiro projeto em 7 locais, e nesse segundo projeto em 12 locais, e Natal integrou o projeto, e a gente está muito feliz que a região Nordeste vai contribuir com 3 locais, Natal, Recife e Salvador. Então, vai ser bem importante isso. E sobre, então, a nossa responsabilidade com o uso de antimicrobianos, no momento que a gente fala de One Health, né, que seria a responsabilidade de antimicrobianos saindo só da área da saúde, mas entrando nas outras áreas de desenvolvimento humano. Nós queremos um presente, mas nós queremos um futuro, né? Nós queremos poder tratar as pessoas sempre. Não queremos voltar à era pré-antimicrobiana. Obrigada. Obrigado, professora Maria Luísa. Convido também a professora Mônica para que possamos trocar algumas ideias aqui com a nossa plateia. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar ambas as apresentadoras pela qualidade da apresentação e destacar que abordaram as questões mais relevantes para nós nos dias atuais. Em relação à sífilis, a real dimensão da epidemia de sífilis no Brasil nos dias de hoje e a responsabilidade que isso acarreta a todos nós, profissionais de saúde da área, e os desafios, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, de maneira muito interessante, capilarizando isso para a estratégia de atenção básica em saúde, que é fundamental para as estratégias de controle da sífilis no nosso país. E, em relação à infecção gonocócica, muito bem colocou a professora Maria Luísa, os principais desafios, sejam do ponto de vista da vigilância epidemiológica da infecção, como da vigilância da resistência e os desafios para a terapêutica, tendo em vista o avanço da resistência antimicrobiana em diferentes regiões do mundo, inclusive no nosso, e a prioridade que é dada pela Organização Mundial da Saúde do enfrentamento dessa questão. Então, acho que já temos aqui, pelo menos, esse grande panorama dos principais desafios dessas duas que são das mais importantes ISTs no mundo todo e no nosso país também. Mas gostaríamos de ouvir muito vocês em relação às dúvidas das apresentações ou, eventualmente, se possível, compartilhando experiências próprias. Pediria que vocês se apresentassem antes de fazer o seu comentário ou a sua pergunta, e eu acho que temos aqui talvez uns 15 minutos para essa discussão. Então, aproveitem essa oportunidade, porque estamos aqui com 2 grandes especialistas na área, e isso é um privilégio para vocês. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Wendy, eu sou enfermeira em Lagoa Salgada. Eu tive um caso de acompanhamento de gestante, sífilis congênita. Eu fiz o tratamento de VDRL dessa paciente, que já tinha tido na gestação anterior.
Ela chegou aí para o parto com a titulação de 1/16 e chegou lá e uma das gêmeas ainda nasceram com sífilis. Aí, assim, será que foi a conduta foi inadequada? O que a gente poderia fazer para melhorar? Ou, no caso, não teria como fazer a conduta assim, evitar essa situação? Porque, como foi falado que acaba chegando a gestante ainda com a titulação de sífilis, e aconteceu o caso de uma das crianças vir a ter sífilis congênita. Eu acho que aí você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, se o tratamento ele foi adequado para o estágio da sífilis. Ela foi tratada com 1 dose ou com 3 doses? Eu que fui fazer essa aplicação na casa, porque lá é muito distante, então eu fui toda semana. Ela chegou a tomar as 3 doses. As 3 doses. Foi, eu fiz o acompanhamento mensal com ela. Até o parto ela estava com 1/16 e aconteceu a situação da... E o título do VDRL vinha em queda? Caindo, começou de 1/38. Certo. E o parceiro foi tratado? Foi. Porque o que a gente vê nesses Aí casos... eu fiz as 3 doses no esposo, que quem orientou foi até, acho que foi Chile, não sei, acho que ela vem de Itália. Nesse caso, pode ter acontecido duas coisas. Acho que a mais provável é que ela tenha se reinfectado com sífilis, mas para o final da gestação, e provavelmente não se conseguiu diagnosticar isso, mesmo com um acompanhamento sorológico adequado. Você falou que tratou o marido, né? Mas vocês chegaram a investigar se ela tinha outros parceiros? Será que ela poderia ter pego sífilis de algum outro parceiro? Segundo ela, não. Né? É uma coisa difícil da gente ter certeza. E ele também. Né? Mas eu acho assim, você fez o tratamento adequado, você tratou com 3 doses de penicilina, foi feito antes de 30 dias, né, da data do parto. Então, eu acho que o que pode ter acontecido é isso. Né? Talvez ela tenha se reinfectado em algum momento aí mais para o final da gestação, e isso não se teve como fazer esse diagnóstico. Né? A penicilina é muito eficaz para o tratamento da sífilis e tratamento da sífilis congênita, mas essa eficácia não é de 100%. Então, ainda assim, por mais que a gente faça tudo direitinho como deve ser feito, a gente não tem 100% de garantia que esse tratamento vai ser eficaz para a gestante e para o bebê. Não sei se os professores querem comentar mais alguma coisa. Bom, é bem interessante, porque assim, tem um artigo do CDC mostrando que, mesmo que a gestante esteja numa sífilis secundária ou latente, que você vá tratar com mais doses, o bebê seria tratado com uma única dose. A outra coisa é que ela pode ter tido uma segunda sífilis exatamente naquele momentinho. Lá no hospital, no HU da UFSC, o que eles estão vendo é que 70% dos casos de sífilis congênita estão chegando de crianças de gestante, de mãe, que fez 6 consultas no pré-natal. Então, assim, chega uma hora que você tem que, talvez, questionar o antimicrobiano. Né? Bem colocado. Novas perguntas? Não, é só sobre o caso que foi citado, porque talvez, vocês estão ouvindo, talvez quando tratada, se a criança já foi infectada, sim, se a criança tinha sido infectada antes que o tratamento da mãe foi instituído, e a gente sabe que a penicilina G, ela não dá concentração terapêutica no sistema nervoso central. Então, assim, é uma possibilidade da gestante ter sido tratada tardiamente, assim, ter sido detectada na gravidez, mas já ter havido a transferência para o recém-nascido. Bom, a gente não vai ter nunca a resposta exata. Né? Novas perguntas? Por favor, Rico. Para a Maria Luísa, eu queria perguntar, eu sei que é para gonococo que vocês estão fazendo a pesquisa inteira aí do sem gono, mas existe nem que seja um subgrupo que tenha avaliado o micoplasma? Então, eu esqueci de falar. Tá. Agora, nesse segundo estudo de vigilância, a gente está fazendo 2 estudos paralelos, daí por biomol, que sempre que os centros de coleta recebem
uma pessoa com secreção, um homem com secreção, vai coletar a cultura para a Neisseria, mas vai coletar a secreção para a biomol, para a gente fazer, então, a etiologia das secreções, e quando tem úlcera, coleta a úlcera também. Então, a gente vai fazer, sim, e deve ter, a nossa expectativa é que deva ter bastante micoplasma, porque nós mandamos 20 amostras para fazer por um método molecular, quando a gente estava escolhendo o método a ser usado, e a gente já viu que dá quase 20% naquelas amostras. Então, assim, só não se diagnostica micoplasma, mas deve estar bastante circulando, e a gente vai ter essa resposta nesse estudo também. Exatamente. Que lá em São Paulo, claro, que é empírico, de ver o atendimento do dia a dia. Estão aparecendo casos que a gente faz a pesquisa do PCR e trata com ceftriaxona e azitromicina, e ele volta falando que não melhorou, e quando vai ver, era o micoplasma. E aí que eu fico pensando é que você está dando azitromicina em dose única para um monte de casos de micoplasma, então você está induzindo já de cara resistência nesse micoplasma. Isso. E assim, a preocupação em relação ao micoplasma é exatamente essa. Ele está evoluindo para se tornar uma bactéria super resistente. E o que a gente tem de diagnóstico hoje? É só molecular. O que os laboratórios fazem? Cultura para Mycoplasma hominis e para Ureaplasma urealítico, que não tem importância nenhuma. Então, a gente está com um problema no diagnóstico, porque não está pesquisando a bactéria que realmente precisa pesquisar e não está dando conta nessa, digamos, na recomendação da abordagem sindrômica, não está dando conta da resistência do micoplasma, né? Então, acho que a partir da informação que a gente tem com o estudo de etiologia das secreções, o Ministério possa também readequar, então, essa recomendação. Daria no mínimo para não dar azitromicina em dose única, né? Fazer o tratamento como se fosse para micoplasma, que é 3 dias, compridinho. Isso. Acho que isso vai realmente ter que acontecer. Eu queria fazer também uma pergunta, Luísa. Os dados estão bastante interessantes da vigilância de resistência entre pacientes sintomáticos, não é? Porém, a gente está vivendo aí um momento em que nós estamos com oportunidade de fazer também rastreio de infecção assintomática, que é, na verdade, aquilo que está alimentando a dinâmica de transmissão desses agentes na comunidade. Então, como você vê a possibilidade da gente expandir estudos de vigilância também para casos de infecção assintomática? Bom, então, só mostrando um pouquinho da história. Quando a gente fez o desenho do primeiro estudo, a gente tinha pensado em fazer rastreio. Só que isso ia botar os custos do projeto muito elevado, a gente ia realmente ocupar demais os locais de coleta, porque a gente ia trazer serviço adicional em grande quantidade, e o objetivo era realmente conseguir realizar e ter essa resposta. Eu acho que agora que a gente já sabe já sabe mais ou menos como que é o perfil dessas bactérias, vai ter oportunidade de saber de novo, está na hora de fazer rastreio, mas aí ele tem que ser rastreio anogenital e de orofaringe. Eu acho que a gente deveria concentrar nas populações-chave, porque a gente vai ter informação que a gente precisa, talvez com um custo menor, né, porque tem que pensar em custo nisso, e eu acho que vai dar uma resposta muito importante para o país. Tem um estudo bem interessante, da Austrália, que trabalhou com profissionais de sexo. Era um estudo de análise genômica de Neisseria gonorreia, e se via assim, trabalhadoras femininas, mulheres cis, né, do sexo na Austrália, não lembro se era país ou se era uma região, e elas não tinham Neisseria vaginal porque elas usavam condom, camisinha. Mas elas tinham de orofaringe e elas tinham anal quase mais do que os HSH.
Então, se a gente concentrar em populações-chave que estão expostas, a gente consegue uma resposta muito rápida. E, assim, só para fazer um comentário, dessas profissionais de sexo, quando elas tinham neisseria vaginal, era do parceiro, porque era com o único cara que elas não usavam preservativo. Então, essa população, acho que daria uma resposta super rápida. Eu acho que deveria ter sido incluído nos estudos de PrEP o rastreio. Seria sensacional. E ninguém quis fazer parceria com a gente. Esse é o problema. Eu me ofereci, ninguém quis. Mas teria sido uma oportunidade muito, muito boa de fazer o rastreio no momento que entra em PrEP, e talvez 6 meses depois já daria uma ideia super boa. Nós estamos tentando conseguir um dinheiro para fazer isso. Eu queria perguntar se a professora Gwenda gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta para as nossas expositoras. Would you like to make any comments or questions to both of them? Well, just to thank you both very much for some excellent presentations. And I think that, Louisa, the points you've brought up, particularly around, syndromic management and, obviously the difficulties that, because it costs money to just test people and diagnose them. But also I think it's not just about syndromic management. Even when you do the diagnostic tests, you don't know, you're giving empiric treatment still. So really what we probably need to be looking at somewhere in the future is AMR testing before we give them any treatment. So, those diagnostic tests that enable us to know what the patient's likely to be sensitive to. So I think that's going to be a key area in future for development, and hopefully over time these tests might get cheaper and easier to implement, and that I think would be a good way forward. Ok, então a professora Gwenda realmente está destacando o que foi apresentado aqui do ponto de vista da importância da vigilância da resistência, e avança um pouco dizendo da expectativa que nós temos para que, num futuro, seja possível incorporar testes de resistência já no manejo desses pacientes. Assim como fazemos para outras infecções, como no caso da tuberculose, que já está implantado na saúde pública brasileira, que você testa a resistência já para poder iniciar o tratamento de forma mais adequada e garantir uma maior eficácia do tratamento, que no futuro espera-se que a gente, com o barateamento das técnicas moleculares para identificação de resistência aos antimicrobianos, a gente possa, em algum momento, ter esses testes já realizados na orientação do tratamento mais adequado dos pacientes e, com isso, evitar a seleção de cepas resistentes. Ok, muito obrigado pelo... Professora. Eu queria só fazer uma pergunta, na verdade, de elogiar a Luísa. Esse trabalho avaliando a sensibilidade com disco de fusão é muito importante para o país, pela dificuldade que nós temos de realizar testes de sensibilidade. Isso vale, no geral, para todas as bactérias, mas incluindo também as que causam infecção sexualmente transmissível. E aí eu acho muito importante, eu vi que os resultados são promissores, né? E aí você testou já com as cepas consideradas padrão da Organização Mundial da Saúde, e você pensou em abrir isso para outros países da América do Sul, porque o GASP mostra, por exemplo, resistência na Argentina, alguma coisinha na Bolívia. Seria interessante talvez ampliar, que eles enviassem para você os isolados dele, para você ter cepa resistente a ceftriaxone e também outras linhagens clonais, para validar esse teste usando outras linhagens clonais que circulam aqui na América do Sul. Legal, Silvia. Nunca pensei em fazer isso, mas a gente pode conversar com a Patrícia Galarza, né, que é a mais eficiente. Instituto Malbran, né? Argentina. Isso. Mas, de qualquer forma, também eu não falei, o estudo nacional, a gente trabalhou com 550 isolados, mas esses testes com disco são de 2 séries históricas, de São Paulo e de Santa Catarina, que engloba um período que varia de 2003 a 2016 em São Paulo,
e 2008 a 2016 em Florianópolis. Então, são outros isolados que foram usados nesse estudo para mostrar o desempenho dos discos. Agora, assim, quem faz microbiologia deve saber, mas a gente tem que reforçar. Para esse tipo de teste, você precisa ter reagente de altíssima qualidade. Então, assim, tem que ter um cuidado danado nas licitações para você não comprar qualquer disco de fusão e não comprar qualquer meio de cultura. Mônica, você não quer falar do projeto? Bom, então, eu acho que com isso eu cumprimento mais uma vez a professora Mônica, a professora Maria Luísa, pela qualidade das apresentações. Acho que saímos todos daqui muito satisfeitos, tendo aprendido muito sobre sífilis e infecção gonocócica no nosso país. E passo a palavra para a professora Mônica para nos orientar em relação às próximas atividades. Quero só antes aproveitar a presença de vocês aqui para dizer que Natal está sendo um centro participante desse projeto de resistência do gonococo. Então, se vocês atenderem algum paciente masculino com secreção uretral, por favor, encaminhem para a gente lá no Hospital Giseuda Trigueiro, que a gente está fazendo coleta de secreção, enviando lá para a professora Luísa para avaliar resistência e também para avaliar esses outros patógenos que ela comentou, micoplasma, que está sendo feito o PCR. A gente está recebendo os pacientes na segunda-feira à tarde, às 2 às 4 horas, e de terça a sexta-feira pela manhã, das 8h30 até as 11h30. É só pedir para o paciente procurar o Hospital Giseuda Trigueiro, a recepção principal, que eles nos avisam, né, que é um projeto de pesquisa, que a gente desce para receber ele, fazer o atendimento e coletar as amostras. Tá? A gente vai encerrar agora a parte da manhã. À tarde, a gente retorna às 2 horas, com as palestras da professora Gwenda e da professora Silvia, que também vão abordar um pouquinho essa questão de diagnóstico de clamídia, gonococo e de resistência. Certo? Esperamos vocês às 2 aqui de volta. Obrigada.